paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós iniciamos o nosso culto de adoração a Deus nesta noite de domingo, noite do segundo dia da semana, já início de mais uma nova semana. E eu quero convidar você, meu amado irmão e minha amada irmã, a compartilhar este vídeo, compartilhar esta transmissão com os seus amigos, com os seus familiares. E nesta oportunidade, meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus para nós nesta noite, que nós vamos compartilhar, encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura em o nome do Senhor Jesus Cristo e logo após nós estaremos orando, pedindo a bênção do nosso Deus. Que nos diz assim o texto bíblico: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo do nosso Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Eles serão, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas ordens já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem estiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor, tudo isto eu serei. Ao vencedor, herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8, que nos diz assim: Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, esta é a segunda morte. Então, meus amados irmãos, vamos falar com Deus em oração neste momento. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Pedimos a ti, meu Deus, que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Pedimos ao Senhor que tu tenhas misericórdia de cada um de nós e que tu estende a tua mão de poder sobre as nossas vidas, ó Senhor. Nos cerca, meu Deus, com os teus cuidados, nos ajude, ó Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Aqueles que estão nos assistindo, nossos irmãos, irmãs, nossos amigos, amigas, todos os seus familiares sejam abençoados por ti, Senhor. E que a tua palavra, meu Deus, venha de encontro a cada um dos teus filhos e filhas. Que a tua palavra, Senhor, venha trazer edificação para cada um deles, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, nesta oportunidade, eu quero compartilhar com você este texto da palavra de Deus, o qual nós acabamos de ler, em que o apóstolo João, na revelação da parte de Deus para ele, mostra a nova Jerusalém. E o tema da nossa mensagem de hoje é uma pergunta: o que é o céu? O que é o céu? Para você, meu amado irmão e minha amada irmã,
O céu é o nosso destino. O céu é para onde iremos quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. A esperança do cristão, a esperança daquele que serve a Cristo, a esperança para aquele que anseia pela salvação é chegar na eternidade, chegar ao céu levado por Jesus Cristo. E a título de introdução, meus amados irmãos e irmãs, nós, como já falamos nas outras oportunidades, e você, com a sua mente esclarecida, o sabe muito bem, nós estamos vivendo um período assolado para muitas pessoas sem esperança, um período de desesperança. Mas aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, que tem Cristo como Senhor da igreja, como teu Senhor, como sua única esperança, você tem esperança. Então, se o que nós estamos enfrentando, que a igreja de Cristo está enfrentando nesses últimos dias, de desesperança para alguns, para o servo de Deus, é momento de nós olharmos, fazermos uma leitura da situação em que nós estamos vivendo e olhar para a palavra de Deus e termos para nós mesmos, nós construirmos a nossa resposta do tema de hoje. O que é o céu? O apóstolo São Paulo, meus amados irmãos, na carta que ele escreve à igreja de Roma, ele disse que ele narra para nós no texto bíblico 3 gemidos. O gemido da natureza, o gemido do homem e o gemido do Espírito Santo. E nós, quando nós olhamos para tudo isso, parece que a natureza ela está em estado de convulsão, ela está em estado de agonia, esperando a redenção também, se é que podemos usar esta frase. Mas quando nós olhamos para a humanidade sem Cristo, a humanidade sem salvação, a humanidade perdida, ela também está gemendo. Mas os cristãos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, têm as primícias do Espírito, que este também está gemendo. E nós aguardamos, irmãos, a redenção deste corpo, a redenção do templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, onde a Bíblia diz que quando este corpo se revestir da imortalidade, este corpo que é mortal, este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E aí Paulo diz na carta aos Coríntios que tragada foi a morte pela vitória. Quando nós, irmãos, quando a igreja de Cristo deixar este mundo timbrado pela dor, timbrado pelo luto, pelo sofrimento, nós estaremos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz para nós que onde não terá mais lágrimas, a Bíblia diz para nós que não terá mais luto, a Bíblia diz que não terá mais dor, a Bíblia diz que não terá mais despedida. E o texto, meus amados irmãos e irmãs, que nós acabamos de compartilhar com você na leitura, não é um texto de uma fábula, mas é um texto que nos traz a nossa mente esclarecida o que é o céu. A história da igreja de Cristo não caminha para um ocaso triste. A história da humanidade não caminha para um desastre. A história da humanidade que tem Jesus Cristo caminha em direção a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, onde o apóstolo João diz que ele viu um novo céu e nova terra, porque o primeiro já passou e o mar já não existe.
Aí ele diz no verso 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A história, irmãos, não caminha dando voltas. A história não caminha para um desastre. Deus, ele está sentado no trono e ele tem nas suas poderosas mãos, nas suas potentes mãos, o controle da história, o controle dos acontecimentos. Ele está conduzindo a história para a consumação final, onde a vitória é, irmãos, de Cristo Jesus e de sua igreja. E essa vitória vai ser retumbante e você e eu fazemos parte desta vitória. Então, o céu é o nosso destino. O céu é para onde iremos. O céu, irmãos, é para aqueles que nasceram de novo. O céu é para aqueles que nasceram do Espírito. O céu é para aqueles que nasceram do alto. Nós, nesta terra manchada pelo pecado, doente e adoecedor, de sofrimento, de desesperança, nós estamos aqui caminhando como peregrinos, caminhando para a eternidade. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é o nosso lar. Não devemos, a Bíblia diz que guardarmos tesouro para esta terra, mas devemos guardar tesouro no céu. Nós estamos caminhando para a gloriosa e bendita eterna. Nosso coração não está aqui. Nossa mente, meus amados irmãos, não deve estar fixada nas coisas aqui. Mas Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. As pessoas mais importantes na história, as pessoas mais importantes são aquelas que pensam no céu. Quando você olha para a Escritura, você vai perceber algumas coisas importantes. Primeiro, a concepção do que é o céu, do que o ser humano tem do céu, vai definir como ele vai lidar com algumas coisas. Em primeiro lugar, como lidar com o dinheiro. Nessa circunstância que nós estamos enfrentando, que a igreja está enfrentando, que o mundo está passando, e que quando você olha para a Bíblia Sagrada, coisas terríveis acontecerão ainda. Muitas pessoas estão preocupadas com o vil metal, com o dinheiro, com o corruptível, com aquilo que nós não iremos levar. Mas se você tem a concepção do que é o céu, você vai tratar deste bem, deste material, como algo para trazer benefícios para a sua vida e não para trazer malefício. Quando você entende o que é o céu, que é uma verdade, e segue a orientação de Deus, você segue a orientação de Jesus Cristo, você segue a orientação da Bíblia, você diz assim, as palavras de Cristo, você pode abrir a sua boca e dizer: eu vou ajuntar tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e nem roubam. Você vai compreender o que é o céu. Deve levar você e a mim a fazer profundas reflexões da vida. E nestas reflexões, Paulo já nos dá um destino, um norte pelos quais nós devemos fazer esta reflexão. Pensais nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. João, quando ele escreve a sua carta, a sua primeira carta, ele diz assim, aqueles que têm essa esperança, a si mesmo se purifica como ele é puro. Então, você e eu somos chamados a atenção para mantermos uma vida de pureza e de santidade. Certa vez, alguém perguntou para o pregador britânico John Wesley da seguinte forma:
O que você gostaria de fazer quando Jesus voltar, antes de ir para o céu? Ele responde dizendo: eu gostaria de estar fazendo sempre o que faço todos os dias, aguardando esta bendita esperança. Porque eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus Cristo pode vir para você ainda hoje. Porque nós esperamos a vinda de Cristo hoje. Nós não podemos esperar a vinda de Cristo para amanhã. Porque se Cristo vier amanhã, nós não iremos, porque nós estamos no hoje. Então, devemos aguardar esta bendita esperança todos os dias, fazendo a vontade de Deus. E aí, quando você olha para o céu, o destino que é para a igreja de Cristo, vai te ajudar, vai nos ajudar a enfrentar o sofrimento. Aquele que não tem esperança, aquele que não vive esta esperança, ele não sabe lutar, ele não vai lutar, ele não entende como ele vai lutar com a enfermidade, ele não sabe enfrentar o luto, a separação. Mas se você crê no céu, que é o seu destino, você deve estar preparado para esta realidade bendita. Porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, da seguinte forma: pois tenho por mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. E quando chegar a hora de transpor simbolicamente o rio, você não terá medo, você não terá incerteza, insegurança, desespero, mas você vai entender que dormir em Cristo é estar guardando ou estar guardado para a ressurreição. Os céus, irmãos, nos ajuda a renunciar a vantagens imediatas, porque nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos no meio de um povo, como diz o profeta Isaías, de lábios impuros e de impuros lábios, um povo pecador, manchado pelo pecado, que ainda não enxergou, ainda não entendeu a graça salvadora de Cristo, que ainda não entregou a sua vida para ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós vivemos em um meio de uma sociedade que busca vantagens imediatas. Mas a Bíblia diz para nós, irmãos, que quando nós olhamos para os céus, nós renunciamos às vantagens imediatas, porque assim foi com o patriarca Abraão, que o texto bíblico diz que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, aguardando a cidade que tem fundamento, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Moisés, libertador do povo de Israel no Egito, instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, preferiu ser maltratado com o povo do que usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque ele olhava para a cidade eterna onde havia de receber a sua recompensa. Na verdade, meus amados irmãos, a certeza do céu vai nos ajudar a encarar a morte. É fato isso, irmãos? Porque Paulo diz assim, ó, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu sei em quem tenho crido e sei para onde estou indo. Ele sabe quem acreditava. E eu pergunto para você nesta noite, você sabe em quem você tem acreditado? Em quem você tem confiado, tem a prerrogativa de te garantir a vida eterna, a prerrogativa de te promover a salvação? O céu, irmãos, para muitos é um sonho dourado, é uma fábula, mas para o cristão é o destino.
para muitos, e muitos o ridicularizam os cristãos, dizendo que são pessoas que vivem uma ilusão, pessoas de cabeça vazia. Mas eu quero dizer para você, se você tem o conhecimento da palavra de Deus, se você olha para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, o céu não é uma ilusão, mas o céu é uma realidade. É um lugar de bem-aventurança. Preste atenção em algo que eu vou te dizer agora. Se você estudar as religiões, algumas delas, muitas vão ensinar que a vida acaba quando morre. Muitos vão ensinar que a vida há uma reencarnação. Muitos vão ensinar que a vida, você morreu, vai dizer, se você for uma pessoa boa e de boas obras, você vai direto para o céu, ou vai ficar no estado intermediário, conhecido como a doutrina do purgatório. Ou se você foi uma pessoa má, você vai direto para o inferno, para o sofrimento. Porém, a Bíblia nos diz para nós que aquele que morre em Cristo está dormindo para a primeira ressurreição, e aquele que morre fora de Cristo está dormindo para a segunda ressurreição, onde será, o texto nos diz aqui, que foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é saber a segunda morte. Então, bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. O céu é o lugar de descanso. Por isso que João, ele vai dizer para nós, então vi novo céu e nova terra. E diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Vai ficar na lembrança daqueles que dormiram em Cristo. O céu é o paraíso de Deus. Se na criação ele criou o Éden, onde ele colocou o primeiro casal, na eternidade ele tem o paraíso para nós. É a casa do Pai. O céu é a casa do Pai. O céu é onde você encontra a verdadeira segurança. Por mais que onde você mora, onde essa palavra alcançar você, a segurança da sua casa, da sua cidade, por mais que perfeita aos olhos do homem seja, não se compara com a segurança que teremos no céu. Primeiro, porque a Bíblia diz que lá não entrará pecado. Segundo, a Bíblia diz que lá a morte não vai mais ter poder. Terceiro, lá não vai ter mais choro. Lá não vai ter falta de comunhão, mas lá vai ter comunhão perfeita. Se na tua casa, no teu dia a dia, falta algum tipo de conforto, a Bíblia diz que lá vai ter conforto perfeito. Se na tua família, nos dias que você está vivendo, está faltando alguma coisa dentro da tua casa de alimento, a Bíblia diz que lá nós alimentaremos da árvore da vida. Se por onde você mora, onde você mora, tem a escassez de água, a Bíblia diz que lá nós bebemos da água do rio que sai do trono de Deus. A casa do Pai tem beleza e riqueza e verdadeira alegria. O céu é a nossa pátria. Lá no céu veremos Jesus face a face. Irmãos, já pensou, já imaginou esta cena? Você encontrar Jesus Cristo, você encontrar os teus irmãos, aqueles que dormiram no Senhor? Se hoje, para você que está nos assistindo, está sofrendo alguma dor física, algum cansaço físico, lá teremos um corpo glorioso. Ele é o nosso Deus eternamente. É onde receberemos, irmãos, no céu, a coroa incorruptível, a coroa imacessível, a coroa de recompensa,
onde receberemos o galardão. Se o que você tem feito nos dias de hoje, na sua caminhada, algumas pessoas têm reconhecido você, têm premiado você, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito espiritual, melhor dizendo, ou seja nas suas atividades de trabalho, prêmios pelas suas realizações no seu trabalho. Lá a Bíblia diz que lá no céu você vai receber a coroa incorruptível de glória por ter sido um servo e uma serva fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Lá passaremos 1000 anos desfrutando daquilo que a Bíblia diz que o olho não viu, nem chegou ao ouvido e jamais penetrou ao coração do homem, mas o que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Então, meus amados irmãos e irmãs, com uma linguagem bonita, o livro do Apocalipse, no texto que nós fizemos a leitura, vai mostrar que o céu vai ter uma festa, as bodas do Cordeiro. E como vai ser esta festa? Em primeiro lugar, primeiramente, o dono da festa é o próprio Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o dono da festa. Essa festa será incomparável às festas que você já participou. Eu não sei como você tem desfrutado do seu dia a dia de festa, do seu dia a dia. Não sei como que foi as festas últimas dos quais você participou. Nesta festa que você participou, talvez você pode ter saído de lá cansado, você pode ter saído de lá desanimado, decepcionado, mas nesta festa o dono dela é o Salvador, é Jesus Cristo, e lá não tem tristeza. Porque o texto diz que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Lá estará. Se você é filho, se você é filha de Deus, você estará recebendo e ouvindo: bendito de meu Pai, pode entrar para a festa que está preparado desde a fundação do mundo. E lá, irmãos, a Bíblia diz que nós encontraremos os patriarcas. Lá você vai sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Lá você vai encontrar o irmão Elias. Lá você vai encontrar o irmão Eliseu. Lá você vai encontrar os apóstolos, os mártires. Lá você vai encontrar todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Imagine, irmãos, a sinfonia da música desta festa. Ao que estará sentado no trono, seja o Cordeiro. Se nós aqui, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, já nos emocionamos, já nos choramos diante de uma música bem tocada, de uma música bem cantada, imagine como vai ser a sinfonia desta música. Esta festa, irmãos, lá no céu, será a festa que vai ser celebrada para a vitória da igreja. Quando Jesus Cristo, irmãos, terminou de ministrar a ceia com os discípulos lá no Evangelho de Mateus, relatado no Evangelho de Mateus, ele mesmo disse que da seguinte forma: não mais comerei do fruto da vide, a não ser na vinda do meu reino. Na cidade santa, nas ruas de ouro, nos portões de pérolas.
Esta festa será na Nova Jerusalém, onde João diz aqui, ó, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada como seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele dizia, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele, ele será o seu Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, choro, angústia, porque as antigas ordens já passaram. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, compreender o que é o céu enche o nosso peito de esperança. Compreender o que é o céu, irmãos, nos dá esperança para enfrentar a vida, para encontrar força para viver nesta caminhada. Porque o Senhor Jesus Cristo te deu a oportunidade de estar sobre esta terra, não para ficar parado, mas ter uma direção, ser direcionado, ter uma vida de desenvolvimento, uma vida de caminhada, uma vida onde você enfrentaria as lutas, as oposições. Compreender o que é o céu enche o nosso peito de esperança. Aqui nos dá a força de viver nesta caminhada. Direciona os nossos olhos para aquele que governa os princípios. E porque o céu é tão glorioso? Porque ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aí eu te pergunto, quantas vezes você tem chorado de forma secreta, onde o seu semelhante, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos não têm visto? Mas a Bíblia diz que Deus lá no céu está vendo as suas lágrimas. Ele está vendo as suas lágrimas. E se essas lágrimas que você está derramando hoje, seja pelo motivo que for, lá não haverá mais elas. Se a dor te aflige, se o sofrimento te aflige, se a separação te aflige, se a dor da alma é mais forte do que a dor física, tenha esta certeza, meu amado irmão e minha amada irmã. Como João disse, vi novo céu e nova terra. Precisamos entender que João, naquela circunstância, ele foi tirado da terra, na revelação que ele recebe. Ele foi tirado do continente, levado para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, tentando calar a voz da igreja, tentando calar a voz do evangelho. Mas ele não conseguiu. Se tirando ele da cidade de Éfeso, do continente, levando para a ilha de Patmos, ele iria ficar calado. Lá Deus mostrou coisas ainda maiores que ele poderia ver. Então, presta atenção comigo neste texto. Se você é um servo de Deus, um homem corajoso, uma mulher corajosa, tem a sua vida lavada e remida no sangue do Cordeiro, se não tem, hoje é o dia e a oportunidade que Deus está te dando. João vai dizer para nós, onde muitas pessoas têm este medo. Ele diz assim, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos assassinos, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, da parte que lhe cabe é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, neste versículo 8 de Apocalipse 21, meu irmão, João está dizendo para nós que estes não vai entrar lá. E esses covardes, medrosos que João está dizendo para nós, irmãos, são aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, são aqueles que ouvem a mensagem de salvação, entendem o que é a verdade, sabem o que é a verdade, mas não se decidem favoravelmente a Jesus Cristo.
Os medrosos que João está dizendo, na minha interpretação, são esses. Mas ele está dizendo também, numa outra classe, os incrédulos. São aqueles que rejeitam ferrenhamente a mensagem do Evangelho, são aqueles que rejeitam a Jesus Cristo e não se entregam. Eles preferem manter os seus ouvidos fechados. São os abomináveis, os assassinos, todos estes que a Bíblia diz que aquele que é impuro vive mais na impureza, aquele que é infiel vive mais na sua infiel ainda mais. Os feiticeiros, os idólatras. É o momento da voz da igreja, é o momento de você, como servo e serva do Senhor, levantar a voz da mensagem para aqueles que andam na idolatria, que aqueles que andam na feitiçaria, que tem uma religião distorcida, aquele que substitui o Criador pela criatura. Mas, meus amados irmãos e irmãs, o mais importante é entender o que é o céu. Estamos caminhando para o final. Precisamos, você precisa, eu preciso. E é por isso que Jesus Cristo, na revelação que ele traz para João, ele diz assim: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Lembra da mulher samaritana? Lembra ela que o texto lá de João capítulo 4, Evangelho, ela ia buscar água num horário onde nenhuma mulher ia buscar água para que ela não encontrasse as outras mulheres por causa da sua reputação. E Jesus, no diálogo com ela, oferece a água da vida e transforma aquela mulher numa verdadeira missionária na cidade de Sicar, na região de Samaria. E ele disse assim: tudo está cumprido, tudo está feito, o banquete já está preparado, a festa já está preparada, a salvação já foi realizada, a redenção já foi concretizada. Agora você é convidado a entrar nesta festa de graça. E este convite parte do teu coração, você dizendo assim: eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito Jesus como meu Senhor, e eu renuncio a minha vida de pecado, eu renuncio tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque ele vai dizer para nós assim: aquele que vencer herdará todas essas coisas. Então você é um vencedor e você vai herdar estas coisas. E aí ele diz assim: eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O vencedor aqui, meu irmão e minha irmã, não é aquele que vence por esforço próprio. Não é porque você foi um homem, não é porque você foi uma mulher que fez muitas caridades, mas é pelos méritos de Cristo. Porque pelos nossos méritos a Bíblia diz que não passaríamos de trapos de imundícia. É aquele que foi alcançado pela graça, e a porta da graça ainda está aberta. É aquele que persevera nesta graça. É aquele que vai entrar na cidade pelas portas. Como será o céu? Como vai ser o clima do céu? Qual vai ser o ambiente do céu? E eu ouvi uma voz vinda do trono: eis o tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus, e esse tabernáculo com os homens, pois ele habitará. Eles serão o seu povo e Deus estará com ele. Nós vamos morar com Deus. Deus vai tabernacular conosco, porque o significado desta palavra é habitar. No antigo Israel, na saída do Egito, o tabernáculo era montado para que a presença de Deus estivesse no meio da congregação, no arraial de Israel. Deus vai estar conosco.
E toda vez na história, quando alguém tinha a visão de Deus, você pode ler isso lá desde o livro de Gênesis. Toda vez que alguém tinha uma visão de Deus, as pessoas tinham medo. Lembra de Moisés? Quando Moisés olhou lá nos montes de Midian, quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro, quando Deus vai o chamar, a Bíblia diz que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Moisés fica com medo porque ele vê aquela manifestação e de repente uma voz o chama pelo nome. E a voz diz para ele: tira o chinelo, a sandália dos pés, porque o lugar, a terra onde você está é terra santa. E ele tem medo porque ele viu a manifestação de Deus. Todos aqueles no Antigo Testamento que via a manifestação de Deus pensavam que iria morrer. Mas Deus, irmãos, ele encurtou esta distância. O santuário foi edificado para habitar no meio deles. E nesse santuário edificado por Moisés no deserto, já na saída do Egito, toda vez que Moisés adentrava no tabernáculo para fazer o sacrifício, para fazer a adoração, Deus se manifestava através de fogo, de fumaça. Toda vez que Deus se manifestava, a glória dele, a Shekinah dele descia dos céus. Deus, ele buscou de diversas formas a trazer de volta o povo, mas o povo afastava de Deus. Mas ele entregou Jesus Cristo, o seu Filho, para fazer esta ligação perfeita. Já caminhando para a nossa conclusão, quando no antigo Israel o povo pecava, a perseguição vinha, o opróbrio vinha, o povo clamava a Deus por misericórdia, Deus respondia. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Chegou um momento no tempo do profeta Eli, a arca foi levada e a Bíblia diz que a glória de Deus se foi, mas na eternidade a glória de Deus não se vai, mas ela vai se fazer presente, ela vai estar sempre presente. A Bíblia diz que quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus encheu. Lá na eternidade nós estaremos diante da glória de Deus. E Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. A Shekinah de Deus, Deus desceu, Deus vestiu pele humana para promover e para prover a salvação. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que lá na cruz, dependurado entre os céus e a terra, quando ele dá o último brado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus voltou para o céu, derramou seu Espírito Santo, transformou o nosso corpo em santuário, em habitação de Deus, porque ele mesmo diz que Deus não habita em templo feito por mãos do homem. Mas nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. E a Bíblia diz que haverá um dia em que, quando ressoar da última trombeta, este corpo vai ressurgir imortal, glorioso, incorruptível, celestial, poderoso, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, o céu, irmão, é onde iremos, é que está preparado para irmos para lá. Quem morre em Cristo ressuscita para a ressurreição da vida. Quem morre sem Cristo ressuscita para a ressurreição do juízo. E aí ele diz: bem-aventurado é aquele que entra pelas portas da cidade, bem-aventurado é aquele que fizer parte na primeira ressurreição. Mas aquele que morre fora de Cristo ficará de fora da cidade. Hoje, a porta está aberta. Esse é o momento. A porta está franqueada. Não é o pastor que abre a porta, mas é Jesus Cristo.
Não é o presbítero, o diácono, o irmão, ou quem quer que seja, que abre a porta, mas é Jesus Cristo. Nós somos apenas instrumento da parte de Deus para transmitir esta mensagem e o convidar. E Jesus Cristo está te convidando, tu e tua família, todo o teu povo. A porta está aberta. E quando você entrar por esta porta, achará pastagem. Hoje, você tem essa escolha. A escolha da vida em Cristo Jesus, entrar no céu e escolher o céu. Ou escolha do destino da tua vida segundo o teu entendimento, segundo o teu pensamento, desvinculado de Deus, afastado de Deus, você caminhará para a destruição eterna. Mas Jesus está dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. E o que ouvem, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Na tua presença, meu Deus, nós estamos nesta noite. Ouvimos a tua palavra, uma palavra que nos traz esperança, uma palavra que nos traz renovo, renova as nossas forças, nos ajude na nossa caminhada. E nesta oportunidade, Senhor, nós oramos por todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam e que irão nos assistir posteriormente, Senhor. Cuida de cada família, meu Pai. Liberta de todo tipo de enfermidade, liberta de todo tipo de pecado. Salva estas famílias, Senhor. Faz deles uma nova pessoa e uma nova vida. Oramos por cada família da Igreja Adventista da Promessa no Jardim ABC. Manifeste, ó Deus, o teu poder, a tua graça sobre a vida dos teus filhos e filhas. Família dos presbíteros, dos diáconos, das diaconisas, dos nossos irmãos em geral. A vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Em nome de Jesus, cuida destas famílias, Senhor. Cerca com os teus cuidados. Livra de todo mal e de toda enfermidade, Senhor. Traz esperança no lado dos teus servos. Traz, meu Deus, encorajamento, Senhor. E fortaleça a fé dos teus filhos, ó Pai, para vencer nesta caminhada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nenhuma enfermidade acometa o lado dos teus servos, que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus Cristo, que o teu anjo esteja acampado ao redor deles, guardando e o protegendo, e que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo a vida dos teus servos, animando eles nesta caminhada, Senhor. Aplica, meu Deus, esta palavra na nossa vida, é que eu te peço em nome de Jesus. Nesta oportunidade, oramos também por todos aqueles que estão hospitalizados. Manifeste o teu poder, a tua graça, curando em nome de Jesus, de todo tipo de enfermidade, Senhor. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos paramédicos, pelos técnicos de enfermagem, pelos recepcionistas de hospitais, motoristas de ambulância, os seguranças de hospitais, os faxineiros. Todos eles, meu Deus, sejam abençoados por Ti, tratados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, nesta oportunidade, por aqueles que perderam os seus entes queridos, por qualquer que seja a enfermidade, por qualquer que seja o problema, mas que o Teu Espírito Santo conforte a vida destas famílias, ó Senhor. O luto, ele é vivido, mas os Teus filhos precisam continuar a sua vida, levar a sua vida adiante, Senhor. Nós oramos e pedimos, meu Deus, conforte estas vidas, dê força em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por este momento, nos dê a tua bênção nesta semana, Senhor. Eu te louvo, glorifico e exalto o teu nome, Senhor. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim do nossa mensagem de hoje, do nosso culto. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. A sua família seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Vive a tua vida com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, firme,
com a tua fé, com a tua esperança no Senhor Jesus Cristo. Deposite a tua fé, a tua esperança em Cristo Jesus. Obrigado a todos vocês por este momento. Nós encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e permaneça para todo sempre. Amém e amém.